Ainda há outros tipos de cobertura, né? Por exemplo, cobertura de requisitos, onde você tem lá, por exemplo, 5 requisitos e você escreve ali testes que sejam capazes de exercitar pelo menos uma vez cada uma das regras que você tem dentro daquele requisito, não é assim? Ou você tem também cobertura de riscos, onde você tem lá um número de, sei lá, 10 riscos e você tem testes que cobrem 5 desses riscos, logo a sua cobertura de riscos é de 50%. Mas, quando a gente fala de testes em APIs REST, a gente tem aí algo diferente, né? Algo que é pouco explorado dentro do dia a dia ali de quem faz testes em APIs REST. Mas existe um artigo de 3 pesquisadores que eu achei muito bacana. Nesse artigo, eles falam sobre uma proposta de como avaliar ali os critérios de cobertura de testes de API. E esses pesquisadores, eles trouxeram ali uma proposta que divide, né, esses critérios de cobertura de testes de API em 2 universos, o universo dos critérios de entrada e o universo dos critérios de saída. E aqui os critérios de entrada são basicamente os dados que você coloca na requisição. E ali os critérios de saída sendo então as informações que vêm na resposta. Então o que eles propõem, assim, de uma forma bem resumida e que você já pode usar no seu dia a dia, é que você tenha ali, né, uma linha de raciocínio na qual você precisa criar testes para cobrir, né, ou seja, para exercitar pelo menos uma vez os caminhos que a sua aplicação possui, ou seja, ali os seus endpoints, os seus paths. Eles também falam que você também pode criar testes para fazer a cobertura dos métodos, né? Eles chamam de operações, que são os métodos ou os verbos, né? Get, post, delete, put ou qualquer outro que a sua API tenha. Então você escreve pelo menos um teste para cada uma das operações que você tem. Também você ter ali uma cobertura de quais são os parâmetros que você vai enviar para sua naquelas requisições. Também qual que é o content type, né? Ou seja, o tipo do dado que você está enviando. Então você cobre todos os tipos de dados. Eles também têm uma outra cobertura que é a cobertura do flow. Essa cobertura do flow basicamente fala que você precisa cobrir todos os endpoints que você precisa chamar, mas que antes já tem que ter chamado algo. Por exemplo, o caminho de você fazer o login para que depois você faça o registro de um dado qualquer em um outro endpoint, sendo que para registrar um dado qualquer em outro endpoint você tem que ter feito o login antes. Então é você realmente entender quais são as dependências que existem entre um endpoint e outro para que ele possa funcionar. Por exemplo, eu não consigo fazer o get, ou seja, a exibição de um recurso especificamente, se eu não tiver registrado ele antes. Logo, um fluxo seria que eu registrasse para que depois eu pudesse vê-lo, ok? Então eu tenho que cobrir também essas operações. E aí eles também falam lá dos critérios de saída, né? Então eles falam, olha, você tem que cobrir também uma lista de status code que você tem, das classes de status code que você também tem que fazer a cobertura ali de quais são os content types que vão ter como sendo de resposta, e você também tem que exercitar ali, né, com pelo menos um teste para cada um, né, dos formatos de resposta que você vai ter no corpo da sua resposta. Então é bem interessante porque quando você começa a pensar em cobertura, você vai ver que o número de testes que você vai ter para a sua API ele vai aumentar drasticamente, certo? Então, nesse caso, você consegue ter ali então um aumento, né, do número de testes e um aumento controlado, porque você consegue ter uma noção muito clara de quantos testes você já fez e quantos testes te faltam fazer, né? E é interessante aqui também o seguinte, que quando a gente fala sobre testes de API pensar nessas coberturas, né,
que são propostas por esses três pesquisadores, basicamente é você dizer que o que você está cobrindo, na verdade, é a forma da comunicação com a sua API REST. Só que vocês nunca podem esquecer que você ainda precisa testar muito mais do que isso. Isso é apenas uma das diversas técnicas que você pode utilizar ali para te direcionar quanto ao que você vai testar em uma API REST, ok? Você ainda tem que validar as regras em si, porque essa cobertura não valida. Você tem que pensar no não funcional, e o não funcional ele tem muitas subcaracterísticas dentro de si, né? E tudo isso não está incluso, né, diretamente dentro dessa busca pela cobertura, ok? Então lembre-se sempre disso, que a cobertura ela não necessariamente se refere a todas as regras que você precisa validar e nem a todas as características não funcionais que vão precisar ser validadas também.